Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou comentar sobre a gestão de custo, que é importante sempre, mas principalmente nos tempos de pandemia. A gente tem na microeconomia dois tipos de approach, dois tipos de abordagem sobre o problema da empresa, do quanto ela vai decidir produzir. O problema da maximização de lucros ou o problema da minimização de lucros. Se você pergunta para o empresário qual que é o objetivo da empresa dele, ele talvez te diga que o objetivo é fornecer aquele serviço, aquele produto com a melhor qualidade possível para atingir os consumidores. Ele está mentindo? Claro que não. Se você não fornecer um produto de excelente qualidade a um preço acessível, você não vai ter demanda. Mas, possivelmente este seja um caminho para se chegar numa métrica final de resultado financeira, que é o lucro. Claro, tem várias empresas que não têm um grande lucro a todo momento. Se você pega empresas do setor de tecnologia, empresas emergentes, é natural que elas fiquem anos com um baixo nível de lucro porque estão fazendo investimentos. Ou empresas podem mirar outra variável, como aumento do market share, ou aumento da base de clientes, enfim, alguma outra variável que no futuro vai garantir lucros mais altos. Seja como for, a gente pode entender simplificadamente o problema de uma empresa como a maximização do lucro. Agora, uma outra forma de olhar isso, uma abordagem um pouco diferente, é pensar em ter o mínimo de custo possível. Intuitivamente, até faz mais sentido isso no momento em que as empresas que vão reabrir com menos demanda. Então você tem lá uma quantidade que você acha que vai vender e é importante ter uma boa noção disso. Quanto mais rápido você perceber isso, melhor. E a partir daí você tenta reorganizar o teu sistema de produção para ter o máximo de eficiência e gastar o mínimo possível. Claro, se você conseguir inovar também em processos, né, ou em tecnologia, você talvez possa se preocupar um pouco menos com os custos. Mas em geral essa não é a realidade das empresas. Em microeconomia a gente tende a estrutura de custos totais de uma empresa divididas simplificadamente em custos fixos e custos variáveis. Custos fixos são aqueles que independem da quantidade produzida. Tá? Então, se você produzir 10 ou 1 milhão de unidades, você vai continuar tendo aqueles custos. Pode pensar no aluguel da empresa, pode pensar em energia elétrica, se não for um produto que utilize muita energia na produção, pode pensar na água, enfim, ou até mesmo na mão de obra do escritório, né? Quer dizer, se você produz pouco ou bastante, você vai ter que precisar ter algumas peças-chave dentro da empresa. E os custos variáveis são aqueles que, como o próprio nome diz, mudam conforme a quantidade produzida. Empresas que produzem mais vão ter maiores custos variáveis. A gente está falando de matérias-primas no processo de produção ou a mão de obra mais diretamente associada à produção. No caso de uma fábrica, pode ser a mão de obra que está lá no chão da fábrica mesmo. No caso de um restaurante, pode ser os garçons, por exemplo, ou os entregadores no atual momento. Bom, o importante sobre a estrutura de custos é que, se possível, ao imaginar um novo negócio, você deve, no começo, pensar em focar em ter menos custos fixos. Claro, isso te dá uma margem maior para você conseguir modificar os seus custos, reduzir os seus custos no caso de um choque negativo. E também, pelo contrário, aumentar rapidamente esses custos no caso da expansão da tua demanda. Então essa estrutura de custos vai determinar o risco de operação que você vai ter. Em alguns casos, parte desses custos fixos podem também ser considerados irrecuperáveis. Ou seja, são equipamentos, foram coisas que você comprou que não tem outra serventia que senão trabalhar naquela função. Então, sei lá, imagina que você instalou um sistema de segurança ou um sistema elétrico próprio para a tua fábrica. Aquilo você não pode fazer nada com aquilo, você não tem serventia, não tem como vender aquilo sem ter um grande desconto no mercado. É o que a gente chama de ativos de alta especificidade. Quanto mais específicos forem os ativos que você tiver investido na tua empresa, mais preso ao negócio você vai ficar. Aí, mesmo que o negócio não esteja indo tão bem, você vai precisar justificar aquele investimento, possivelmente você vai continuar produzindo. E é por isso que a gente tem observado uma redução da taxa de investimento na economia, mesmo antes da pandemia. Se a gente pega nos últimos 2 ou 3 anos, os investimentos privados estão em níveis muito baixos. Por quê?
Para fazer esse tipo de investimento irrecuperável, de alta especificidade, a gente precisa de previsibilidade com relação ao futuro. A gente está falando aqui de investimentos que demoram 20 ou 30 anos para dar retorno. Sem saber o que vai acontecer para frente, fica mais arriscado investir. Bom, com a pandemia, alguns custos que eram fixos, talvez tenha mais margem para renegociá-los. É o caso dos aluguéis, por exemplo. Se você aluga um ponto comercial com o intuito de explorá-lo economicamente e você não tem a permissão legal para fazê-lo, bom, o valor daquele imóvel vale bem menos. Então é de bom senso que as partes se encontrem e cheguem a um acordo que seja bom para todo mundo. Mas claro, o negócio, o sucesso dessa negociação vai depender de algumas variáveis sobre quão importante aquele ponto comercial é, quais seriam as alternativas do proprietário do imóvel e as suas alternativas. Se você depende muito desse ponto comercial para trabalhar, você fica numa situação mais fragilizada na negociação. Além disso, também, desde o começo de abril, estão liberadas medidas de suspensão de contratos ou redução de carga horária. A gente sabe que ninguém quer demitir funcionário, isso é péssimo tanto para o funcionário quanto para a empresa. Nesse sentido, essas medidas são um alívio momentâneo no sentido de preservar o vínculo para o futuro. Mas, mesmo assim, elas são bastante penosas para quem teve redução da renda. É aí que cabe o papel do Estado no sentido de garantir a menor redução possível de renda para essas pessoas. E, possivelmente, a gente vai ter extensões dos benefícios que foram pensados lá em abril. Uma outra coisa que a gente deve esperar acontecer é um aumento da concentração de mercado, ou seja, um movimento de empresas grandes se consolidando, ganhando market share, ou diretamente ou até mesmo comprando empresas pequenas. Empresas que dependem de muito crédito vão ter dificuldades com o aumento do spread, ou seja, dado o aumento da percepção de risco por parte dos bancos, vai ficar um pouco mais caro para empresas pequenas tomarem crédito. O mesmo não é verdade para empresas grandes. Logo, existe uma vantagem competitiva ainda maior para a empresa grande do que havia antes. Isso também é uma coisa a se pensar quando vai se ingressar num novo mercado. Bom, se o momento não é para investimentos muito arriscados, por um lado, por outro, nada impede o planejamento. Quem conseguir planejar primeiro, quem conseguir planejar melhor, vai sair na frente quando a demanda for tomada. Na economia da internet, as coisas são diferentes. A gente deve ter um crescimento desses serviços. Se você vende algum produto que tem um alto investimento inicial, ganho de escala, ou seja, aumentar suas vendas é fundamental. Porque se você, por exemplo, produz vídeos aula, você vai ter um custo para produzir a tua aula, mas quanto mais consumidores você tiver, melhor para você, no sentido de que o custo da aula já está lá. Então você consegue diluir esses custos fixos, esse investimento que você fez para uma aula com essa base maior de alunos. Aí é preciso também entender das ferramentas de divulgação do seu serviço. Para quem é pequeno, e não é o caso, é um vendedor de algum produto pela internet, aí o negócio é um pouco diferente. Mas veja, aqui a boa novidade é que, em geral, comercializar via internet tem um custo mais baixo do que fazer isso presencialmente. Tudo bem, pode ter a taxa de entrega, mas por outro lado você não tem ponto comercial e a tua estrutura física é muito menor. Em suma, quem souber entender o que vai acontecer mais rapidamente, vai ter um planejamento melhor, vai sair na frente, vai conseguir produzir com menos custo. Muitas empresas tinham um foco antes em gerar benefícios para os consumidores, que não se importavam muitas vezes em pagar mais caro por esses benefícios. Com uma queda expressiva da renda, a realidade pode ficar um pouco diferente. Então, um foco maior em gestão de custos, em ter custos mais baixos que os concorrentes, pode ser fundamental. Afinal de contas, se o consumidor já gostava de pagar menos antes, agora então, com uma renda mais baixa, isso não vai ser nenhuma opção. E aí, gostou desse vídeo? Espero que sim. Por favor, já curte o canal, deixe seu comentário e compartilhe com os amigos. Um abraço e até mais.